Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de um livro que me marcou bastante. Ele se chama O Homem à Procura de Si Mesmo. O autor dele é Rollo May. Rollo May, ele foi um psicólogo existencialista. Eu vou deixar o link aqui da minha resenha, a minha resenha na íntegra, no site Scoob. Lá você pode ter a gerência dos seus livros, das suas resenhas, você pode compartilhar elas com outras pessoas. É muito interessante. Então vamos começar. Os primeiros passos, assim, os primeiros pontos importantes que eu vejo no livro, uma das frases que eu achei muito interessante de Rollo May é: nós, como seres humanos, estamos na busca por ser nós mesmos. O que isso significa? Que todo ser humano está na procura de se desenvolver como pessoa, como ser humano, de adquirir a sua própria identidade. Então, desde a infância, do ventre materno, a gente busca isso. A gente busca se tornar uma pessoa mais dona de si, com suas próprias conquistas e suas próprias individualidades. Isso é muito forte assim na leitura que você pode ter desse livro. Outro ponto importante que ele fala, que nessa procura para sermos nós mesmos, nós podemos nos perder. E quando nos perdemos, nós acabamos nos tornando espelhos do que os outros querem. Isso eu achei uma coisa muito interessante. Você se tornar um espelho, eu fui analisar, né? Um espelho, ele reflete uma imagem, né? Então, no caso, nós deixamos de ser nós mesmos para sermos a imagem do que os outros querem ver de nós mesmos. Então, nós perdemos aquilo que é mais importante. Entre as análises que eu faço desse livro, eu destaco essa parte, assim, porque ela me marcou bastante. Quer dizer, você tem uma identidade, você tem coisas que você gosta, coisas que você admira. Pode acontecer muitas vezes de nós sacrificarmos o que amamos, coisas que gostamos, sonhos que temos, para seguir sonhos de outras pessoas. Outro ponto interessante aqui, e muitas pessoas, por exemplo, também acabam buscando seguir os sonhos dos pais, dos irmãos, dos parentes, dos amigos, menos o seu próprio. Então ela se sacrifica. E a nível de inconsciente, isso nos afeta. E isso sintomatiza de alguma forma. A pessoa pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode ter outros problemas que acarretam de uma vida que não é vivida para ela, mas simplesmente para os outros. Mas não significa que viver para os outros seja ruim. Mas quando você tem uma pobreza de vida interna, você acaba adoecendo. Então, o Rollo May destaca muito essa questão de viver uma vida interna rica. Uma coisa que ele fala, que eu lembro que ele destaca no livro dele, é que o homem teme ficar sozinho com ele mesmo. Ele fala alguma coisa mais ou menos nesse aspecto. O maior temor do homem é ficar sozinho com ele mesmo. Então, você vê que ele pensou muito bem em algumas frases que ele colocou. Isso revelou muito da sabedoria que ele adquiriu com o tempo. Ele destaca que na época anterior, as pessoas elas tinham maneiras melhores de compreender a vida, de viver a vida, como se já tivesse ditado certas coisas e certos estilos de vida em que ela poderia ter uma maior facilidade de se encaixar no mundo, uma percepção de mundo, um norte. Então, esse é um dos pontos que eu acho muito interessante. O Rollo May, ele fala que cada ser humano necessita de certo norte. E antigamente isso era muito dado, né? Quer dizer, a nossa sobrevivência dependia de objetivos estabelecidos e prontos. Já na época mais recente, contemporânea, nós temos outras questões. Nós temos diversos tipos de visão, de ponto de vista. Nós temos centenas de nortes possíveis. Isso nos faz ficar perdido. Sem um norte, nós começamos a viver uma vida mecânica e isso nos faz nos perder de nós mesmos. Eu poderia entrar até na questão do excesso de informação, mas isso não seria o ponto do livro aqui, né? Seria uma aplicação do livro nos tempos atuais. Então, assim, as pessoas perderam a capacidade, uma parte do que eu escrevi aqui, as pessoas perderam a capacidade de autopercepção. O nosso tempo é um tempo de transição. Então ele destaca muito essa questão de nosso tempo ser um tempo de transição. Quanto mais forte a consciência, mais fortes podemos lutar para destruir a ansiedade e outros problemas. Então quanto mais consciência nós temos de nós, mais nós nos fortalecemos. Inclusive, eu vejo muita semelhança com os livros de Jung, de Carl Gustav Jung, em que ele fala que realmente quanto mais consciência nós temos, muito mais força nós temos, né? Nós poderemos ver uma vida sendo protagonista ou simplesmente
sendo uma vítima de forças inconscientes. Ele fala uma frase muito interessante, que todos nós estamos numa luta para ser, e nessa luta para ser nós precisamos cortar certos cordões umbilicais. Esses cordões umbilicais são aquelas vontades que nós temos de nos agarrar a coisas que nós amamos e que nos impedem de crescer, e muitas vezes é confortável, porque a gente tem um ganho com isso. Então a gente se sente mais seguro, se sente amado de certa forma, porque as pessoas vão estar perto de a gente. E quando nós cortamos esses cordões umbilicais, nós ganhamos uma independência emocional, independência afetiva, intelectual também. E essa parte é dolorida, porque nós vamos cortar, né, certos laços. Não que nós vamos ignorar as pessoas, abandoná-las, mas nós vamos abandonar aquele sentimento que nós tínhamos de estar seguros. Só que isso nos dá uma felicidade muito grande mais na frente. Esse livro, particularmente, ele é como se fosse um tipo de terapia, é um dos livros que eu achei mais interessante. Ele está numa categoria chamada autoajuda, mas assim, ele é um psicólogo, ele tem muita ciência do que fala. Se você ler esse livro com seriedade, você vai conseguir ter os seus próprios insights, o que é muito importante. Então, esse aí é o resuminho básico do livro, mas ele tem muita informação para ser falada. E é isso aí.